Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Vamos conversar um pouquinho sobre os gatos geriatras. O que seria então um gato geriatra? E quais será que são os principais cuidados que nós temos que ter com o nosso gatinho nessa fase de vida? É sobre isso que a gente vai conversar, mas antes eu quero lembrar você de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, marque os seus amigos gateiros que também querem receber informação e não se esqueçam de entrar no nosso canal, assistir tudinho lá e ativar as notificações para que vocês recebam toda semana aí o conteúdo que a gente produz com o maior carinho para vocês. Combinado? Muito bem. A gente já conversou um pouquinho sobre o filhote, tudo que é importante a gente introduzir aí nessa primeira fase de vida. E a gente precisa pensar também, lógico, né? A gente sempre torce para que o nosso gato viva bastantão, não é isso? Tenha uma vida longa. E hoje eles têm, né? Então, com mais cuidados veterinários, com uma alimentação adequada, né? Hoje a gente conversando mais a respeito, conhecendo mais e dando aí uma boa qualidade de vida para o nosso animal de estimação, eles tendem a viver sim cada vez mais. Então, quando o nosso gatinho entra na terceira idade, vamos dizer assim, na fase do gato idoso, que fica ali por volta de uns 10 anos, a gente também tem cuidados específicos. Nós precisamos olhar o nosso gatinho com outros olhos. Mesmo a fase do gato idoso, né, pela Associação Internacional aí de Felinos, a gente ainda subdivide essa fase. A gente pensa aí em algumas faixas etárias e subdivisões dentro dessa fase, que seria a terceira idade do gato. Mas eu não vou especificar tanto aqui nesse vídeo, porque de qualquer forma a gente precisa ter atenção aí para questões próximas, né? Para questões mais específicas, porque o gato passou aí dos 10 anos de idade. Quais são as principais coisas que a gente precisa pensar? Então, se eu tenho um gatinho mais velho, eu preciso... E gatos escondem idade, hein? Vocês sabem disso, com certeza. Dificilmente a gente olha um gatinho e chuta a idade dele a certo, né? Um gatinho mais velho. Isso é muito característico da espécie. Isso é bom, mas também traz alguns probleminhas. Então, por isso a gente precisa ficar atento. O que a gente deve observar? Se o meu gato é mais velho, o sistema imunológico dele já é um sistema imune um pouco mais suscetível, né? Já não é aquele sistema imune que está no auge da sua atividade. Então, da mesma forma que eu penso ali para um filhotinho, que ele é um pouco mais frágil com relação a algumas doenças, a infecções, pensando na questão de vacinação, para o gatinho mais velho, eu preciso pensar nisso também. Então, ele tende também a ficar mais exposto, mais frágil a ter determinadas infecções. Quando eu penso na vacinação do meu gato geriatra, essa vacinação também precisa ser planejada, ela precisa ser individualizada. Será que eu vou vacinar o meu gato anualmente? Como é que eu vou fazer isso? Será que ele não precisa, de repente, de um reforço de vacina? Tudo isso precisa ser conversado com o seu veterinário de confiança para que vocês juntos montem aí o protocolo ideal para esse velhinho, assim como a gente faz para o filhotinho. É um gatinho também que já não absorve tão bem os nutrientes que ele recebe. Então, a gente passou a vida inteira ali dando uma alimentação de qualidade para o nosso animal. Isso vai permanecer na fase, né, do gato velhinho. Só que mesmo a gente oferecendo um alimento bacana, né, um alimento ideal, vamos dizer assim, em termos de nutriente, a gente precisa pensar que ele já não absorve tão bem como quando ele era mais jovem. Então, nós temos alimentos que são específicos para essa fase. Da mesma forma que a gente tem ração de filhote, sachê de filhote, petisco de filhote, nós vamos ter
a alimentação voltada para o animal sênior, que eles chamam nas embalagens. Então é bacana a gente adequar essa alimentação, né? O gato nessa fase ele precisa de boa qualidade de nutriente, precisa de energia, mas precisa ser algo fácil dele absorver por conta dessa fase de vida que ele se encontra agora. Então, troque a alimentação dele, né, para os animais dessa fase. Sempre lembrando do sachê. O ideal é que esse gatinho tenha recebido o sachê desde da infância, né, desde a fase de filhote, que ele nunca tenha parado de comer o sachê. Mas agora nessa fase a gente tem aí uma função ainda mais importante para esse sachêzinho. Olha que gostoso, né? Uma textura diferente, muito mais água, mais fácil do meu gatinho mastigar, deglutir. Bastante água eu preciso colocar para ele. Nessa fase os gatinhos tendem a ficar mais tranquilos, às vezes mais sonolentos, ficam mais preguiçosos. Então a gente precisa sempre adequar o nosso ambiente, a nossa rotina, para que ele não pare de beber água, né? Não diminua muito a quantidade de ingestão de água, para que ele não queira também comer um pouquinho menos. Esses são os principais fatores que a gente precisa observar. Se o meu gatinho está mais velho, talvez ele não consiga pular nos móveis, né? Ou subir em todos aqueles artefatos que eu coloquei no ambiente para enriquecer, né, esse local para ele. A gente precisa pensar na questão da acessibilidade também. Eles tendem a subir menos, a pular menos. Só que a gente não pode simplesmente deixar o gatinho ficar mais quietinho e não estimular. O estímulo é importante, a brincadeira precisa continuar, a rotina, né? A gente incentivar o gato a ter atividade e a gastar energia psicológica também. Só que a gente vai precisar adaptar isso para ele, né? Adaptar isso para uma nova fase com algumas possíveis dificuldades. Cada caso é um caso, cada gato é um gato, então a sua realidade vai ser diferente da minha, muito provavelmente, mas a gente precisa sim pensar aí nessas adaptações. Eu tenho gatinhas velhinhas de 13 anos e as duas são completamente diferentes uma da outra. Então, uma precisa de determinadas adaptações pro ambiente, porque ela já não sobe mais, a outra ainda está super ativa. Mas a gente tem sim que pensar em tudo isso para eles, tá legal? O que é fundamental para o nosso gato geriatra? Pensando aí na parte clínica, na parte veterinária. Primeira coisa, os check-ups preventivos precisam agora ser feitos num espaço menor. Então, para o meu filhote, se eu fazia um check-up a cada 1 ano, né, para o meu gato jovem, a cada 1 ano, às vezes tem gente que espaça um pouquinho mais. Se agora eu estou falando de um gatinho mais velho, é o contrário, eu preciso diminuir esse intervalo aí de check-ups. Então, pelo menos a cada 6 meses, né? Pensando aí em semestres, para que eu leve o meu gatinho no veterinário, mesmo sem ele ter nada, para a gente fazer um acompanhamento e tentar achar aí algum probleminha possível o mais rápido possível para que a gente consiga intervir. O gatinho idoso, ele pode ter problemas associados. A gente costuma brincar, né, que gato adora ter doença crônica, seja doença renal crônica, problemas respiratórios crônicos, gastrointestinais crônicos, enfim. Gato adora uma doença crônica. E é justamente nessa fase em que a gente vai precisar apertar esse controle desses problemas crônicos, fazer manejo, né? Sempre tentar manter aí o meu gatinho com uma saúde boa, suplementando, né, para essa fase de vida. E aí a gente começa, né, pode ser que a gente comece a ter problemas associados. Então, às vezes o gato ele já tem uma doença crônica que é conhecida desde uma fase mais jovem e ela vem bem controlada. Só que quando ela chegar na fase aí do idoso, às vezes associado com algum outro problema ou simplesmente pela baixa da imunidade, características próprias
da fase de vida, a gente pode descompensar aí essas questões. Então, por isso a importância da gente acompanhar a saúde do nosso gatinho mais de perto, vamos dizer assim, né? Em intervalos menores, para que a gente não leve um susto aí e para que a gente aumente a expectativa de vida desse animal o máximo que a gente puder. Uma coisa que é extremamente importante, né, que é difícil a gente mensurar nos gatos, isso em qualquer fase de vida, é a dor. Eu vou fazer um vídeo só falando de dor, tá? Justamente porque nessa espécie, tanto o veterinário tem dificuldade de muitas vezes mensurar a dor do paciente e o próprio tutor às vezes não reconhece que o animal está tendo determinado comportamento por dor. As mudanças do gato são muito sutis, então às vezes passam despercebidos. Muitas vezes o gatinho mais velho pode estar fazendo alguma coisa diferente do que ele sempre fez. Xixizinho fora da caixa de areia, fezes fora da caixa de areia, ele não está subindo mais naquela prateleira que ele gostava ou na mesa que ele subia. E aí o que pode acontecer? A gente simplesmente coloca essa culpa na terceira idade. Então, ele tá velhinho, por isso ele não sobe mais. Ele deve ter esquecido, por isso não tá entrando na caixa de areia. Só que a gente não pode subestimar a dor. Muitas vezes esses animais deixam de executar tarefas que eles sempre fizeram porque eles sentem sim dor. E a gente precisa diagnosticar isso da forma correta e entrar com o tratamento. Então observe sempre muito bem o seu gatinho, porque conversando com o veterinário, o máximo de informações que você puder passar para ele vão ser úteis justamente nessa avaliação. Será que é somente uma mudança de comportamento por conta da idade? Ou será que o meu animalzinho está começando a sentir dor ou está apresentando aí um problema crônico? Um agravamento, né, de um problema crônico. Então, essa é uma questão extremamente importante do gato, principalmente mais velho, e que muitas vezes é sim subestimado. E quais são os principais problemas que o meu gatinho tende a apresentar na terceira idade? A gente está falando aí, né, de uma estatística, vamos dizer assim, de uma casuística. Não significa que o seu gato vai apresentar especificamente um desses problemas, tá? Pode ser que ele seja um pouquinho diferente, tenha um problema que não seja tão comum, pode ser que ele não tenha nada. Mas pensando aí no que a gente mais observa nessa fase de vida. Pensando aí na questão dos sentidos, então o nosso gatinho pode perder, né, um pouco da audição, pode ir ficando surdo. Então nós temos aí algumas alterações de comportamento que podem estar ligadas ao fato do gato não escutar mais como ele ouvia antes, ou perder um pouquinho da visão. Geralmente eles perdem aí, né, a acuidade de perto. A visão de longa distância é mais difícil do felino perder, mas pode ser também que ele não esteja enxergando tão bem. A gente até nota, né, aquela esclerose que as pessoas geralmente falam que é catarata. Isso pode ou não estar ligado à perda de visão, mas são alterações que a gente pode observar no nosso gato mais velhinho. Com relação à questão renal, que é extremamente importante no gato, então não significa que um gato mais jovem não possa ter alteração renal, mas aí na terceira idade é a fase mais importante da gente acompanhar essa questão. Então eu posso sim começar a ter mudança na função renal e aí o meu gato começar a entrar naquele quadro de doença renal aguda, podendo evoluir para crônica. Problemas hepáticos, né? Então alterações aí no metabolismo do fígado. A gente precisa prestar atenção nessas funções. Como é que a gente percebe isso? Fazendo os exames preventivos. Fazendo sempre o exame de sangue, vendo aí função renal, função hepática, para ir notando essas pequenas diferenças e intervir no momento correto. O que mais que o meu gatinho pode ter? Eles tendem a ter alteração de intestino também, então ficam mais ressecados, às vezes retém fezes no intestino,
formam o fecaloma, que a gente chama. Então, olha a importância do cuidado aí, né, de aumentar a ingestão de água, de dar mais suporte hídrico para esse meu animalzinho. A gente pode ter vômitos, diarreias associados a questões aí gastrointestinais, perda de massa, isso é muito importante. Os gatos vão perder massa magra, né? Isso é natural da idade, isso acontece com a gente também. Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente perde músculo, né? A gente perde a massa magra, podendo aí ficar mais ou menos gordo, vamos dizer assim. Mas mesmo sendo gordinho, o músculo pode estar se perdendo. Então isso é uma questão importante quando a gente pensa naquele gato obeso, independente da idade nesse caso, tá? Mas pensando aí no velhinho, que é o nosso assunto, ele pode estar gordinho ali. Talvez eu não tenha percebido que ele perdeu peso, mas ele não perdeu gordura. Massa magra ele perdeu. Então, o veterinário precisa calcular isso, né? Fazer essa diferença, justamente para poder medicar esse animal da maneira correta. Lembrando que se é um gato mais velho, a gente não falou aí de um sistema imune, de um metabolismo um pouquinho mais lento, talvez com alguns déficits. Então, eu posso ter aí mais problemas em metabolizar medicamentos. A gente já falou um pouquinho das particularidades do gato, mas esse gato mais velho pode ter mais dificuldades, mais problemas. Então, na hora de medicar o meu gatinho geriatra, eu preciso considerar tudo isso, talvez fazer ajuste de dose, ajuste de frequência desse medicamento, por conta dessas particularidades da fase de vida em que o meu animal se encontra. O que mais? Meu gato tende a ficar mais estressado, mais reativo, então ele pode se incomodar mais com algumas coisas que, quando ele era mais novo, talvez ele não ligasse tanto. Então, questões ligadas a estresse podem, né, ser mais graves agora para o meu gato nessa fase de vida. Então, a gente precisa tomar cuidado aí para mudar de ambiente, para introduzir novos animais, mudar aí uma rotina, né, um ambiente. A gente tem que ser muito mais cuidadoso nesse sentido, porque isso pode repercutir de uma forma mais séria para o meu gatinho mais velho, que tende a ficar mais suscetível a estresse. Além do problema renal, especificamente, doenças de trato urinário inferior, então cálculo urinário, cistites, sedimento em bexiga, tudo isso, o próprio fato do gatinho talvez não utilizar direito a caixa de areia, isso tudo pode mudar um pouquinho nessa fase de vida. Os gatinhos tendem também a ter problemas articulares, então uma grande parte dos gatos, né, depois dos 10 anos aí, tem osteoartrite. Isso traz dor, traz muito incômodo. Então é aquele gatinho que tende a não se locomover mais como ele fazia antes, pode não subir mais, não brincar tanto quanto ele brincava. Então aí, de novo, a gente não pode subestimar isso. Será que ele não está sentindo dor por conta da artrite? Ou é só porque ele está velhinho que ele está mudando o comportamento? É nisso que a gente precisa prestar atenção e sempre conversar com o veterinário para ele ajudar vocês nessas decisões. Para a gente não subestimar isso e não deixar de tratar o nosso gatinho, não deixar de tirar a dor dele, de suplementar ele nessa fase. Problemas hormonais podem aparecer, então faz parte lá do exame físico do gato, palpar tireoide em qualquer fase de vida, mas tem que entrar no check-up aí do meu velhinho, as quantificações, né, de hormônio, a gente fazer a avaliação hormonal, porque eu posso ter alteração aí nessa fase. Oncologia também é uma área que a gente começa a pensar, então se eu tenho meu gatinho vivendo mais, pode ser que em algum momento aí eu me depare com algum tumor, algum tipo de alteração nesse sentido. Então a gente precisa acompanhar. E a questão da odontologia também. Ao longo da vida do meu gato, eu preciso observar os dentes, fazer avaliação. Às vezes a gente tem que fazer as limpezas de tártaro programadas aí, né, de tempos em tempos. E na fase mais velha do meu gato,
eles tendem a ter problemas dentários também. Reabsorção, tudo isso pode trazer dor, pode trazer incômodo, fazer com que o meu gato não se alimente adequadamente. Então, tudo isso a gente precisa prestar mais atenção. E pode ser que o seu gatinho também comece a apresentar aí alterações cognitivas que a gente fala. Então aí já são questões neurológicas que vão refletir no comportamento, mais ou menos falando aí como um ser humano que tem doença de Alzheimer. Então a gente pode ter algumas alterações e isso é cognitivo. Mas da mesma maneira a gente consegue avaliar isso, mudar a dieta, mudar manejo, suplementar esse gato, para que vocês tenham aí uma qualidade de vida o melhor possível por mais tempo, pelo maior tempo possível também. Essas são as principais alterações que a gente percebe no nosso velhinho, tá? Mas se você leva ele com frequência para o veterinário, ele com certeza vai conseguir te ajudar a observar tudo isso e a cuidar de tudo isso sempre que for necessário. O que é o mais legal então? É a gente pensar que a gente quer que o nosso gato viva o máximo que ele puder, 20 e poucos anos. Eu quero isso, tenho certeza que vocês querem também. Então, se a gente começar a olhar o nosso velhinho com outros olhos e lembrar, né, e pensar que nós temos muito aí para oferecer para ele, apesar dele já ser velhinho, e não ficar naquela... eu não vou fazer determinado procedimento porque ele já tá velhinho. Não, deixa assim, né? Tadinho, ele já tá velhinho. Não, vamos pensar diferente. Ele já entrou aí na terceira idade, ele já é mais velho, mas eu quero que ele viva muito mais e principalmente com qualidade de vida, com saúde, sem dor, sem desconforto. Então, não vamos ficar aí evitando de fazer coisas no nosso gatinho porque ele é velhinho, certo? Vamos fazer o máximo que a gente puder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, marquem os amigos de vocês, deixem suas dúvidas, suas sugestões. Se vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente, escreve aí embaixo que a gente responde com o maior prazer. Entra no nosso canal e ativa as notificações para vocês receberem todo o nosso conteúdo completinho aí, feito com o maior carinho para vocês. Até o próximo vídeo.